Diz assim o texto, Lucas, capítulo 13, do 6 ao 9. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu então o homem: Senhor, deixa-me por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Eu queria que vocês atentassem para 5 verdades, logo de início, 5 verdades contidas, implícitas, neste texto. 1. As vantagens que a figueira possuía. Ela estava plantada em boa terra, no meio da vinha. 2. A expectativa do dono em relação a ela. Havia uma expectativa. Ele buscava alguma coisa, ele procurava por alguma coisa naquela figueira. 3. O desapontamento da sua expectativa. Ele procurou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e ele não encontrou. E ele ficou decepcionado, frustrado. Não havia fruto. A figueira não havia produzido nada. Só haviam folhas. 4. Após a frustração da sua expectativa, o dono decreta uma sentença: corte-a. Corte-a. E a 5ª verdade, a intercessão do viticultor. O dono já havia determinado o fim daquela árvore. Mas aquele homem se põe como intercessor. Não. Deixe que eu cuide desta árvore por mais 1 ano. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou adubá-la. Eu vou cultivá-la. Se durante esse próximo ano ela não produzir nada, então tudo bem, nós cortamos. E o dono da vinha aceitou, aparentemente. Estudiosos afirmam o seguinte: que pela escassez de terra na Palestina, de boa terra para cultivo, qualquer pedacinho de terra era aproveitado. E por isso era comum que figueiras como esta, do texto proposto, ou macieiras, fossem plantadas no meio das vinhas. Era comum, porque não havia muita terra. Então qualquer lugar onde se pudesse plantar uma árvore, era plantado. Qualquer lugar que pudesse prover suprimentos para que a árvore crescesse saudável, era aproveitado. Ora, nós conhecemos, ainda que por fotos, vídeos, documentários, um pouco daquela região. É uma região seca, árida, não há muita terra produtiva. Então, por isso que se era aproveitado todo e qualquer pedacinho de terra que pudesse produzir alguma coisa. E esta figueira, ela tinha uma posição de destaque. Ela estava, como eu disse, no meio da vinha. No meio da vinha, cuidada. Recebia cuidados especiais do viticultor.
Quero que você comece aí agora a comparar a sua vida com essa figueira. Ao longo da mensagem vocês vão entender por quê. Assim como Israel, queridos, era a videira de Deus, plantada por Ele, cultivada por Ele, cuidada por Ele, regada por Ele, nós somos a figueira de Deus, plantados por Ele, cultivados por Ele. Estamos em uma posição especialmente favorecida, assim como aquela figueira. Deus preparou Israel dentre todas as nações, protegeu, guardou, abençoou, deu a lei, deu os profetas, os seus milagres. E quantos milagres? Porque nem todos os milagres estão registrados na Bíblia. Ora, faltariam páginas para registrar tudo o que Deus já operou na história do homem, na história da humanidade, no meio do seu povo, desde o princípio até agora, porque Deus ainda opera, Deus ainda faz milagres, Deus continua realizando maravilhas. Nós que tapamos os nossos olhos e não enxergamos os milagres diários que Ele realiza em nossa vida. De igual modo a nós, Ele deu a sua palavra, Ele deu o evangelho, Ele deu o seu espírito, Ele deu a sua presença, Ele deu o seu poder. E o que nós estamos fazendo com isso? O que você está fazendo com tudo que Deus deu para você? O que você está fazendo com todos os dons que Ele ofertou a você? Como você está lidando com as dádivas que Deus tem lhe concedido dia após dia? Como você tem retribuído a Deus todo o amor que em Cristo Jesus você recebeu? Como você tem agradecido a Deus pelo dom da vida, pela esperança que somente aqueles que estão na videira verdadeira podem desfrutar? Há um sentimento de gratidão em você, e esse sentimento de gratidão é externado em obras que demonstrem a realidade desse sentimento, porque Deus espera de nós frutos espirituais. Deus espera de você frutos espirituais. Ele não se contentará com folhas. Não. Deus não se contentará com as folhas. Ele quer frutos. Você pode ser uma árvore robusta, uma árvore bonita, uma árvore com folhas verdejantes, que com a luz do sol brilham e à distância podem ver a sua beleza. Mas Deus se aproximará e verificará se entre essas folhas existem frutos. Então não adianta eu parecer, eu preciso ser. Eu preciso ser. Não adianta eu falar, eu preciso fazer. Você aqui nesta manhã, você que está em terra fértil, plantado por Deus, tem dado fruto, tem produzido frutos espirituais? Responda para si mesmo. Responda. Você tem produzido frutos? Ou você simplesmente se parece com um cristão? Talvez no modo de falar, talvez na forma que você se veste. Mas Deus vê além da aparência. Deus vê além
dessa caricatura. Deus vê além das minhas vestes, Deus vê o meu coração, Ele sabe até a intenção do meu coração, Ele sabe da minha mente, Ele conhece os meus anseios mais secretos, aqueles que eu não quero que ninguém descubra. Ele sabe. Não pareça, seja. Porque eu digo para você uma verdade nessa manhã: de nada vale estar numa terra boa, se tudo que nós oferecemos é uma sombra fresca para alguém. Não ofereça sombra, ofereça frutos. Não ofereça sombra, ofereça frutos. A inutilidade, queridos, é um convite ao desastre. Se você é inútil, então se prepare. Se prepare. Eu não estou aqui simplesmente numa posição, desculpe, não me coloquei bem. Eu não estou aqui para apontar o dedo na tua cara e dizer que você é o único que está nessa posição. Talvez eu não esteja produzindo os frutos que eu deveria produzir. Ou talvez nós até produzimos alguns frutos, mas não na medida que nós absorvemos os recursos que Deus tem nos dado. Aquela figueira estava se aproveitando, sugando os recursos daquele solo, mas ela só produzia folhas. Nós estamos agora recebendo de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a oração que nos leva em comunicação ao trono da graça de Deus. E o que nós estamos produzindo? O que você tem feito com tudo isso? Porque a inutilidade é um convite ao desastre. Responda para si mesmo: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Porque você precisa saber dessas coisas. Talvez você tenha vindo ouvir a música. Talvez você tenha vindo rever os seus colegas, os seus amigos. Oh, que bom é ter comunhão. Oh, que bom é louvar a Deus ao som de canções. Mas a sua vida só se resume a isso? Daqui a pouco vai dar meio-dia, então você vai bater o seu cartão e ir para casa? Está feita a minha parte com Deus. É isso? Saia da mediocridade, saia da inutilidade. A figueira improdutiva, ela evidenciou, ela deixou muito clara, a sua esterilidade por 3 anos. Isso era evidente, qualquer um que se aproximasse e procurasse frutos não acharia. E além de tornar-se inútil, como eu disse, ela absorveu, ela exauriu os recursos daquele solo. Ela estava tirando forças e substâncias daquela terra, em troca ela não estava produzindo absolutamente nada. E a sentença foi clara: corte-a. Porque nós somos tão eloquentes e insistimos tanto, para que vocês sejam cristãos verdadeiros, não cristãos nominais. Porque há um juízo imposto sobre aqueles que são improdutivos. O machado, queridos, já está ordenado àqueles que deveriam produzir frutos e não o fazem. Eu não quero que vocês sejam cortados. Eu amo demais vocês para isso.
quão perigoso é o estado daqueles que estão na igreja, aqui ó, aqui onde você está. Agora estamos falando de igreja local. Ouvem a palavra, recebem os sacramentos, desfrutam da comunhão dos santos, domingo após domingo. E mesmo assim, não tem o fruto do Espírito. É só um ritual, como eu disse. Muitos já foram cortados. Você já conhece alguém que está fora há muito tempo e nem lembra que Deus existe? Muitos já foram cortados. Outros ainda estão entre nós e ainda serão cortados. A sentença ecoará, continuará ecoando. Pode cortar, pode cortar, e o machado já está pronto para fazer o seu trabalho. Pode cortar. Nós só não perecemos ainda, queridos. Ouçam bem, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos super-heróis, super-cristãos, não. Mas é por causa da misericórdia de Deus e da intercessão do seu Filho Jesus Cristo. Cristo intercede, assim como esse viticultor intercedeu pela figueira. E Deus, por misericórdia, não nos consome. Ele disse: muito bem, mais uma chance para essa figueira. Mas a sentença continuou: se não der fruto, corte. Uma figueira, queridos, leva normalmente 3 anos para amadurecer. E se ela não produzir fruto nesse período, muito provavelmente ela não irá produzir mais. Praticamente não havia esperança mais para aquela árvore. Ela já estava madura, já era para estar produzindo. No entanto, não produziu nada. Mas essa figueira recebe, como eu disse, uma segunda oportunidade. E aqui eu posso dizer para você que entram em cena a benignidade de Deus e a mediação de Cristo. Cristo é o nosso intercessor. Há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo, aquele que intercede por nós, e por isso obtemos misericórdia, graça da parte do Pai. Por causa da intercessão de Cristo, Deus nos trata com misericórdia e não nos julga consoante os nossos pecados. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque Deus não sabe da nossa podridão, porque Ele sabe, mas é por causa de Cristo, é por causa da intercessão dEle. Não é porque você está tendo sorte, não é porque você está pecando, fazendo tudo do seu jeito, e está vivendo e a sua vida está uma maravilha, não é porque você tem sorte, não, é porque Cristo intercede por nós. De outra forma, já teríamos sido destruídos. Ele nos dá mais uma chance, Ele te dá nesta manhã. Você veio a este lugar esta manhã para ouvir que você precisa produzir alguma coisa no reino, para ouvir que você precisa produzir frutos dignos de arrependimento, que você precisa produzir o fruto do Espírito, e Ele está te dando mais uma chance de fazer isso. Ele nos oferece uma oportunidade. Agarre com todas as suas forças. O Senhor Jesus tem, assim como o viticultor, escavado ao nosso redor e colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou, glória a Deus, para a nossa justificação. Enviou o seu Espírito, intercede por nós. E aqui, domingo após domingo, Ele nos alerta pela sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. É tempo, queridos, de frutificarmos.
de frutificarmos para Deus e demonstrarmos pela nossa vida de santidade o nosso sincero arrependimento. O nosso sincero arrependimento. E arrependimento é quando eu choro? Não. Talvez seja só remorso. E depois eu volto. Como um cão volta ao seu vômito, eu volto e faço a mesma coisa. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de atitude. É fazer o retorno. É voltar a Cristo. É olhar para a cruz. É ser grato a Deus. É bendizer o nome do Senhor. É glorificá-lo em obras, em ações, em palavras. Isso é arrependimento. É mudança. E Deus convida nesta manhã para essa mudança. Não ofereçam apenas sombra, ofereçam frutos. Ofereçam frutos. Produzam a 30, a 60, a 100 por um. Multipliquem. O dom que Deus vos deu não foi para que vocês ficassem na inércia, mas para que vocês produzissem alguma coisa. Levanta dessa cadeira e produza alguma coisa. Levante-se nesse mundo e produza alguma coisa. Frutificai. Frutificai. Não pareça, seja. E Deus será glorificado através da sua vida. Porque quando Ele vier, Ele encontrará fruto em você, figueira que foi plantada no meio da vinha. Deus procura os verdadeiros. Os falsos, se ainda não foram cortados, em breve serão. Deus ajuntará para si em seu celeiro aqueles que a Ele pertencem. Mas toda palha, todo aquele que não frutifica, será lançado no fogo e consumido. Eis a sua oportunidade. Eis a sua oportunidade de fazer tudo diferente. Que Deus vos abençoe.